Agora vamos ativar essas funcionalidades das ações. Eu tenho esse aqui que vai mudar o status de em andamento para finalizado, e se tiver finalizado a gente muda para em andamento. Esse aqui para editar a nossa tarefa, e temos aqui para excluir a nossa tarefa. Vamos começar pelo delete, da exclusão. E de forma semelhante aos demais, essas operações de alteração do banco de dados, nós fazemos diretamente no Task Service, criando uma nova função chamando de async delete, e quais os argumentos que precisamos passar para deletar uma tarefa. Vamos passar dois argumentos. Primeiro é o ID do usuário, para localizar as tarefas deste usuário, e depois o ID da tarefa. Logo, eu vou passar o user ID, esse user ID é do tipo string, e também vamos passar o task ID, que é para localizar a tarefa a ser excluída. E esse task ID também é do tipo string. Aqui dentro do delete, da mesma forma que fizemos nas demais funções, vamos colocar um try-catch para tratar esse erro. Então vou copiar essa parte do try, né? E o catch. E no catch aqui, onde o erro é tratado, eu vou colocar o seguinte: erro ao deletar a tarefa. Como é delete uma tarefa por vez, erro ao deletar a tarefa. E se der erro, eu vou dizer, eu posso retornar algumas coisas aqui. Eu vou retornar como falso, ou seja, não conseguiu, ou seja, não deletou a tarefa, então retorna em false. E se realmente conseguir deletar a tarefa, eu vou colocar retorno como true. Como essa exclusão é feita no banco? Então, vamos lá. Eu vou criar um const, que esse const ele vai ser um userRef. Eu posso fazer da mesma forma aqui, criando um userRef e o taskRef. Eu vou fazer de forma diferente, utilizando apenas uma estrutura. Você pode utilizar as duas ou apenas uma. Para você ver outra forma, eu vou fazer dessa maneira. Eu vou criar apenas o caminho do userRef de forma completa, até chegar na nossa tarefa. Então, eu vou dizer que userRef ele vai receber o seguinte: um doc, que é o nosso documento, e esse doc, ele primeiramente ele pede aqui o banco de dados. Então é o nosso DB, já está importado, né? Depois ele pede o path em forma de string. E aqui nós iremos colocar o caminho que se encontra as nossas tarefas para poder localizá-las e excluí-las. Dessa forma, o primeiro nó sabemos que é a pasta user ou nó user. Depois nós temos o ID do usuário, então user ID. Posteriormente temos o nó tasks, e dentro do tasks nós temos a própria task, que é identificada através do seu ID. Então task ID. Dessa maneira conseguimos localizar esta tarefa em específico dentro dentro dessa pasta. Eu vou fazer o que com essa tarefa? Vou dizer o seguinte: vou botar um await, como é uma chamada assíncrona. Vou chamar o delete doc, vou deletar esse documento. Delete doc.
E para deletar, eu passo essa referência de localização, userref. Perceba que neste aqui eu fiz apenas em uma linha, passando toda a estrutura dentro de apenas uma constante. Poderia também ser feito no getAll e também poderia ser feito assim no create. Eu fiz de forma separada para um melhor entendimento, mas as duas formas têm o mesmo objetivo, o mesmo efeito. Ok, finalizada essa parte, iremos agora localizar o botão que executa essa exclusão. E nós sabemos que é este botão, botão da lixeira. Esse botão aqui ele se encontra dentro da nossa tabela. Então vamos procurar aqui Task Table. E deixa eu remover esse console aqui. E dentro desse Task Table, vamos localizar. Perceba que ele está em ações. Ações, então esses botões estão aqui. Tanto o Check, o Edit e o Trash. Então vamos trabalhar aqui dentro dele para fazer essas requisições. Se eu quero primeiramente utilizar a lixeira para exclusão do dado, eu vou precisar adicionar nesse botão aqui, ou seja, nesse ícone, o efeito de onClick. Dessa maneira, eu vou dizer o seguinte, que ao clicar nesse botão onClick, vai ser executada uma função. Eu vou dizer que essa função aqui, deixa eu descer mais para conseguir visualizar melhor. E essa função vai ser a seguinte: vou colocar um arrow function e vou dizer que vou executar a handle delete. E como eu preciso do ID dessa tarefa em específico, eu tenho que passar. Pois perceba que essa tarefa aqui ela vai ter um ID, essa tarefa vai ter um ID e assim sucessivamente. Então, ao clicar nesse botão aqui, eu quero que passe para a minha função handleDelete o ID que nós clicamos, o ID referente à tarefa que nós clicamos. E eu consigo pegar esse ID da seguinte maneira, através desse record. Eu digo que essa função vai receber o seguinte argumento. Vai receber o segundo argumento, record.id. Essa função aí não foi criada, então vamos criá-la agora mesmo. Vou aqui na parte superior, eu vou deixar ela aqui, vou criar essa função, uma const. Essa função, como vai fazer uma chamada com banco, ela vai ser assíncrona. E dentro dela, eu vou fazer algumas verificações. Primeiro, eu preciso iniciar a nossa instância da nossa Task Service, porque só com a instância iniciada que nós conseguimos fazer essa chamada com o banco. Então, Task Service new Task Service iniciado. Como também vamos precisar do ID do usuário, do identificador desse usuário, vou também já pegar esse usuário através do nosso contexto user auth. Ok. Geralmente faço algumas verificações. Primeiro, só devemos executar esse comando delete se existir um usuário. Ok? Então, se não existir, automaticamente essa execução irá ser finalizada sem executar nada. Então, se não existir usuário, apenas coloque um retorno. E se existir? Se existir, eu vou fazer uma chamada await através do meu service para a função delete. Esse delete, como já programamos,
ele precisa do ID do usuário, então user.uid, e também precisamos do ID da nossa task, que foi recebido aqui na nossa função handleDelete. Se essa função está aguardando receber esse ID, eu vou dizer o seguinte, que a função está aguardando receber um task ID, e esse task ID ele é do tipo string. E perceba que aqui embaixo eu já passei o task ID. Logo, esse task ID vai aqui e já podemos excluir a nossa tarefa. Só que excluindo a tarefa aqui, você vai perceber o seguinte. Se eu vim aqui, vou atualizar inicialmente. A primeira aqui é ZZ. Se eu excluir essa tarefa, eu vou abrir o console aqui. Se eu excluir essa tarefa, o que vai acontecer? Cliquei, não mostrou nada, não mostrou erro, tudo certo, não mostrou erro. Mas se eu vim aqui de volta nas minhas tasks, eu posso perceber o seguinte, que realmente foi deletado essa tarefa ZZZ. Essa aqui é 4, essa aqui é AS, essa aqui SS, WW, 5522, 1133. Mas aqui continua. Por que continua? Porque eu excluí, utilizando o service, a tarefa diretamente no banco de dados. Se eu fiz isso, eu também preciso atualizar esse estado. Eu sei que vocês se lembram que esse estado aqui que está carregando essa table é o estado data carregado diretamente aqui no home, tem uma table. E esse data quem é? É o data filter. Se eu já atualizei o meu banco, eu não necessariamente preciso fazer uma nova requisição, recarregando todas as tasks. Não, eu simplesmente atualizo apenas o estado local. E quando essa página for recarregada novamente, ela vem com o data aí trazendo todas as tarefas. Mas não preciso trazer todas as tarefas só porque eu excluí uma. Eu simplesmente posso alterar esse estado removendo essa tarefa. E é o que eu vou fazer agora. Para alterar essa tarefa, alterar esse estado, perceba que como o task table está recebendo o data filter, eu preciso do set data filter para alterar esse estado. Então, eu vou pegá-lo, set data filter, e a minha task, que é dentro dela que está ocorrendo essa operação, ela precisa receber esse set data filter para através dele eu conseguir fazer a remoção dessa tarefa excluída localmente. Então, passei aqui, mas dentro da task table eu preciso também receber esse set data filter. Ele não está nos nossos task table props, eu preciso também colocar aqui no task table props. Eu vou pegar aqui um que já está pronto, né? Set data filter, a tipagem aqui, e não perder tempo. Vou colocar aqui na minha task table e o set data filter já pode ser utilizado. E para atualizar esse estado, eu vou, após a requisição, e essa requisição, se ela for bem sucedida, ela me retorna true. Se ela for mal sucedida, retorna false. Como retorna um booleano, eu só vou fazer essa alteração no meu estado se realmente for excluído no banco de dados, ou seja, se realmente eu receber true. Sabendo disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o retorno dessa solicitação, vou chamar de res, e vou fazer essa verificação. Olha, se for verdadeiro, se realmente excluiu no banco de dados,
Se realmente excluir no banco de dados, então o meu set data filter vai ser atualizado. Essa atualização nada mais é que retirar dentro desse estado a tarefa que eu excluí, para que não seja necessário eu fazer uma nova solicitação para o banco carregando todas as tarefas. Então vou pegar o que já tinha dentro desse estado e vou fazer o seguinte, eu vou dizer, olha, eu tenho tudo isso dentro desse estado, mas eu quero filtrar, então eu vou botar um filter, eu quero filtrar, cada tarefa ela tem um ID, então esse P aqui representa a tarefa, vou colocar T, esse T representa a nossa task. Eu vou dizer o seguinte, olha, em cada task, verifique se a task.id é diferente do task ID que eu passei. Reformulando. Se o task ID, ou seja, se o ID dessa tarefa, da primeira tarefa, for diferente desse que eu excluí, então eu quero que armazene ele. Se o ID da segunda tarefa for diferente do ID que eu excluí, da tarefa que eu excluí, então armazene esse segundo. E assim ele vai armazenando de volta no mesmo estado todas as tarefas que têm ID diferente do task ID. E no final, se o ID da tarefa for igual ao task ID, vai ser excluído do nosso estado. Com isso, vamos testar para verificar se realmente já está funcionando. Eu vou atualizar tudo aqui. Temos aqui www, vou clicar, foi excluído, então não apareceu nenhum erro, foi excluído aqui o www. No nosso banco também foi excluído, então tudo ok, tudo funcionando.